Olá, concurseiros, concurseiras, alunos, ex-alunos e você que ainda não me conhece, eu sou o professor Cazu, um dos professores de raciocínio lógico aqui do NEAF e vim bater um papo com vocês que estão se preparando para essa próxima prova do Escrevente TJ São Paulo. Ainda tem um tempinho aí para a prova e a gente vai estar discutindo, vai estar traçando estratégia para que você possa estudar de maneira coerente e obter sucesso aí nesse concurso. A gente vai falar um pouquinho do edital, vamos falar um pouquinho sobre o que caiu nas provas anteriores, como que a VUNESP vê essa disciplina e a expectativa que nós temos para essa prova aí que está chegando. Acompanha comigo como que a VUNESP expõe aqui o edital, né, no seu edital, a disciplina Raciocínio Lógico. Raciocínio lógico são 10 questões na nossa prova, até aí fica bem claro, só que a maneira que ela coloca agora é que confunde um pouquinho, né? Visa avaliar a habilidade do candidato em entender estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas, avaliar condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica regularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual elemento de uma dada posição. As questões dessa prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagrama lógico ou sequência. Então, da maneira que ela coloca aqui, é um vale tudo. Mas vamos lembrar, pessoal, que todos os concursos da VUNESP, que tem essa disciplina raciocínio lógico, o edital é sempre o mesmo, é o copia e cola. Então, e as provas mantêm sempre o mesmo padrão, né? Então isso facilita bastante e a prova se torna bastante previsível esse assunto chamado raciocínio lógico. Então a gente pode estar dividindo aqui esse assunto em 3 blocos. Raciocínio lógico proposicional, ele representa 6 questões aí da sua prova. Raciocínio lógico matemático, vindo com 3 questões, e o raciocínio lógico crítico, sempre aí com uma questão. Então a gente já está sabendo disso aí, a VUNESP mantém esse padrão, não só nas provas do TJ, né, provas anteriores do TJ, mas também em todas as provas que ela aplica e tem aí essa disciplina raciocínio lógico. Vamos ver um pouquinho sobre as provas anteriores do TJ. Raciocínio lógico começou a ser cobrado no TJ em 2014. Então nós temos a prova de 2014, 2015, 2017 e 2018. Estatisticamente falando, é uma amostragem baixa. Mas a gente já vê alguma coisa aqui que a gente já fica feliz. Ó. A gente consegue ver uma certa regularidade, ela mantendo o número de questões que ela cobra de cada tópico e sempre cobrando os mesmos tópicos em todas as provas. E isso não acontece só nas provas anteriores do TJ, isso acontece em qualquer prova da banca VUNESP. Isso é bacana e facilita aí a gente até estar acreditando no que vai cair nessa prova. Então vamos comentar um pouquinho sobre a respeito disso tudo, tá bom? Vai ser um vídeo rápido, então eu vou colocar aqui algumas apresentações, porque eu sei que depois você vai poder dar uma pausa nesse vídeo, olhar com calma e tirar bastante proveito aí dele. Bom, o que a gente vê na sala de aula, né, o modus ponens e modus tollens, sempre sendo cobrado aí nas provas da VUNESP, é o silogismo categórico, silogismo clássico. Ele dá uma condicional, é o conectivo que ela mais gosta, mas vai ser cobrado na prova. Então ela dá uma condicional e depois uma segunda premissa, que, dependendo da segunda premissa, a gente vai poder ou não tirar alguma conclusão. Então, nós temos o modus ponens, que ela afirma, né, o antecedente da condicional, e o modus tollens, que ela nega o consequente aí na sua segunda premissa. Então, a segunda premissa é que vai ser decisiva para a gente ter ou não um argumento válido. Aqui eu coloquei PB, para você lembrar sempre do paulista e brasileiro, fica facinho de você já aprender isso daí. Então, todo paulista é brasileiro, né? Então, se você ficar sabendo que a pessoa é paulista, com certeza ela é brasileira. E se você ficar sabendo que ela não é brasileira, com certeza ela não é paulista, tá certo? Agora, eu fico sabendo que a pessoa não é paulista, de repente, né, ela ainda pode ser brasileira. Eu fico sabendo que a pessoa é brasileira, ela pode ou não ser paulista. Então, tem 2 relações que não dão configurações nenhuma e 2 relações que são categóricas, chamadas modus ponens e modus tollens. Aqui do lado esquerdo eu mostrei por cadeia de argumentação, bastante fácil aí, usando o que a gente aprende do conectivo condicional, né? Não pode dar verdadeiro seguido de falso. E aqui do lado direito eu estou colocando a apresentação por diagrama lógico. Fantástico para poder demonstrar aqui também. Uma vez que o paulista é subconjunto do Brasil, fica fácil entender, né? Se é paulista, certeza que é brasileiro.
Agora, se não é paulista, tem duas regiões para você estar usando aqui. Então não dá para afirmar nada. Se é brasileiro, tem duas regiões para você estar usando. E se por um acaso você descobre que não é brasileiro, aí é certeza que esse não brasileiro não pode ser paulista. Tá certo? Ficar bastante atento, a condicional estará na sua prova, mas a VUNESP pode camuflar essa condicional, como ela já fez em diversas provas. Então ela não precisa falar o se A, então B. Bom, a dica é, toda vez que você ler uma frase e não identificar o conectivo, com certeza a gente está falando da condicional, tudo bem? Exceto a palavra mas, que camufla o E, né? O mas é uma conjunção, então ela está associada aí com o E. Exceto essa palavra mas, leu a frase, não identificou o conectivo, com certeza é a condicional. Mas aqui eu trouxe uma tabela para você depois dar uma pausa nesse vídeo, assistir com calma e ver todas as possibilidades que a VUNESP já cobrou da condicional, né? Se A, vírgula B, B se A, toma cuidado quando o se vem no final, tem que inverter. Todo A é B, quando A B, A implica B, A está condicionado a B, B é que é A somente se B, toma cuidado, aqui não é o C e somente C. A é condição suficiente para B e B é condição necessária para A. Então, a condicional com certeza estará na sua prova, treina bastante isso aqui, que você vai conseguir matar exercício. Como aconteceu na prova de 2018, 2017, 2015. Só sabendo esse conceito, você matava essas questões, né? Bom, questão de equivalência, sempre envolvendo também a condicional. O VUNESP sempre cobrou em provas e fez questão de cobrar nas provas do TJ anterior também. Então a gente tem duas equivalências clássicas, né? A contraposição, você tem a condicional, você inverte antecedente com consequente e negativa. Se ele falar chove, você fala não chove. Se ele falar não neva, você fala neva. Então é o troca, nega, nega, o mnemônico que a gente usa para guardar isso aqui. E nós temos que saber também que a gente pode fazer uma condicional se transformar num ou e vice-versa. Eu posso fazer um ou virar condicional. Qual que é a gambiarra que tem que ser feita? Você tem que negar apenas o primeiro, tá? E aí o mnemônico bacana que fecha com chave de ouro aqui é o Neymar, né? Nega o primeiro, mantém o segundo. Então você tem que negar somente o primeiro e manter o segundo. E aí com isso você não precisaria construir tabela verdade, já mataria diversas questões aí que caíram na prova da VUNESP. Questões de negação, ainda mais importante aí que a equivalência. Sempre, às vezes, apareceram duas questões de negação nas provas. A VUNESP tem costume de colocar sempre duas questões de negações. Então, você decora essas 8 regras de negações e já ganha duas questões aí da sua prova de raciocínio lógico. Tá? Decora essas 8 regras aí, tá bom? E aí as provas anteriores, sempre cobrando aí também as negações, né? 2 por prova, tudo bem? Cadeia de argumentação, onde você codifica e aí parte aí de um certo ponto de partida. Se não tiver ponto de partida, testa alternativas. E aí você vai fechando usando os conectivos, né, as regras dos conectivos lógicos. Se ele não falar o valor lógico, a gente assume como verdadeiro. Sempre teve presente aí nas provas. E os diagramas lógicos, que é quando ele apresenta quantificadores. Aí a gente pode estar desenhando para evitar que a gente tome alguma decisão errada, né? Tenha alguma conclusão precipitada. Então o diagrama ajuda bastante nesse sentido. Tá? Sempre foi cobrado aí também nas provas anteriores do TJ. E a ponte entre o diagrama lógico e a teoria de conjunto, onde começa o raciocínio lógico matemático, que nada mais é do que diagrama lógico envolvendo números. Isso é certeza que vai estar presente na sua prova. Então estuda bastante aí a teoria de conjuntos, tá certo? Bom, sequência, daí vem a parte de matemática, que começou aí já com teoria de conjuntos, sempre uma questão de sequência numérica, certamente vai estar aí na sua prova, né? E uma questão de sequência figural, que também vai estar aparecendo aí na sua prova. Qual a recomendação para que você estude isso aqui? Estuda as questões anteriores do TJ, já é bacana, e quanto mais questão você vê, melhor, para poder fazer analogia na prova. Então estuda sempre com exercícios resolvidos, tá? Quanto mais, melhor, tá bom? E aí a última parte da prova, né, que envolve aí o raciocínio lógico crítico ou analítico, onde a gente monta tabelas, monta fluxograma para poder ter uma tomada de decisão rápida sem correr muito risco. Bom, essa questão geralmente ela demora mais de 3 minutos, então ela tem que ficar para o final da prova.
tá bom? Apesar da VUNESP ter cobrado em provas anteriores somente questões de associação, a gente tem que lembrar que ela cobra também questões de negações, verdades e mentiras, né? Pessoa que está falando verdade, pessoa que está falando mentira, árvore genealógica, quem que é parente de quem. Então, estuda por provas anteriores da banca VUNESP, que vai ser sempre compatível, tá joia? Um bom estudo para vocês até a data da prova e a gente vai se ver mais ainda por aí, tá bom, pessoal? Fica com Deus e bom estudo aí para vocês. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!